O medo é bom? O medo é mau? Será que o medo existe? Ou será que o medo não existe? E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Fica comigo até o final. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no canal Universo Mental. Eu sou a Drica, terapeuta holística, e esse aqui é um canal que a gente fala sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento e expansão da consciência. E se você é assim como eu, que gosta desse tipo de assunto, já peço que você se inscreva aí no canal, curta, esse vídeo e também compartilhe, Então vamos fazer crescer esse canal para cada vez mais eu possa estar trazendo aqui também assuntos para o nosso desenvolvimento e nossa expansão de consciência, porque estamos aqui para quê? Para evoluirmos, para aprendermos e evoluirmos cada vez mais, tá certo? Então vamos já aí se inscrever, curtir e compartilhar. Então vamos lá ao assunto de hoje. O medo existe ou o medo não existe? Eu vou trazer aqui dois tipos de medo, tá? O medo real e o medo psicológico. Isso mesmo, a gente tem dois tipos de medo, um bom e um mau. Já vou explicar. Temos o medo real. O que é esse medo real? O medo real é o medo instintivo, é aquele medo necessário para a nossa sobrevivência. É um medo que determina a situação que nos coloca em algum tipo de risco. Por exemplo, se eu me deparo na frente de um animal perigoso, é claro que eu vou sentir medo por ele me atacar. Então eu vou me retrair, porque se eu avançar, é lógico que ele vai para cima de mim. Então esse medo, a gente precisa desse medo para se manter vivo, É o medo, de repente, de eu chegar na beira de um abismo, à beira de um barranco, e olhar para baixo e ver que se eu der um passo a mais, eu vou cair e vou me machucar. Então, a gente tem esse instinto de que eu não posso dar um passo a mais porque eu vou me machucar. De repente, outro exemplo, eu vou colocar a minha mão sobre uma chapa quente, sobre um fogo. Eu sei que se eu colocar ali, eu vou me queimar. Então, eu tenho medo de me machucar. Então, este medo é real. Então, um medo instintivo. É um medo para nossa sobrevivência. Esse é o medinho bom. E temos o medinho mau, que é o medo psicológico. Esse medo é o que nos sabota. Infelizmente, muitas pessoas se deixam levar por um medo psicológico, por um medo criado pela nossa mente. Para quê? Para que a gente não faça o que precisa ser feito. É aquela vozinha que fica no nosso ouvido dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu sou fraca, não vai dar certo. E aí a gente vai ficar com medo de ir adiante, porque a nossa mente tá ali nos cutucando com essa vozinha aí que fica, impregnando na nossa cabeça. E por isso a importância, gente, a importância do autoconhecimento, a importância de saber o que é certo, o que é errado, a importância de saber do que a gente é capaz de fazer, do que até onde eu posso ir, o que eu preciso fazer para ir até onde eu tenho que ir, Para que a gente não deixe que aquela voz sabotadora nos sabote e nos faça ficar presos ali, ficar presos naquele medo de ir adiante, Então, esse é o medo psicológico, é o medo que nos trava, que nos impede de fazer o que muitas vezes precisa ser feito. Mas devido ao medo de não dar certo, o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão falar, o medo de sei lá do quê. Então, esse medo é um medo que não existe, é um medo psicológico e que a gente deve estar muito atenta a ele. Muito atenta mesmo. Porque muitas vezes a gente tem que fazer, a gente precisa fazer, mas não faz. Porque a gente fica querendo ser perfeito, A gente
A gente quer fazer tudo tão perfeito, a gente quer fazer tudo tão certinho, que a gente fica com medo dos outros criticarem. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: é permitido errar, só não é permitido não tentar. É isso mesmo, só não é permitido não tentar. Porque se você fizer e não der certo, é porque você sabe que não era aquele caminho que você tem que seguir. Ou de repente, se eu ir por esse outro caminho, vai dar certo. Você teve um aprendizado, alguma coisa serviu para você aprender. Opa, não é bem isso, então vou por aqui. Então, tudo na vida é um aprendizado. Então, tudo que acontece na nossa vida é para nos ensinar algo. Que se não deu certo assim, era porque eu tenho que ir por outro caminho. Ah, mas aqui eu aprendi isso. Ah, tá, então eu já vou levar para isso. Então, vamos continuar, vamos cada vez mais se conhecendo, né? Saber como é que a nossa mente funciona, saber como é que o nosso corpo funciona, saber quem somos, saber o que eu posso fazer, até onde eu posso ir. Então, procurar sempre estar nos desenvolvendo, nos aperfeiçoando, porque aí sim, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se controla, mais a gente vai ter poder sobre a nossa mente e não vai deixar que ela nos sabote. Tá certo, gente? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta comigo aqui embaixo se você tem muito medo psicológico. Será que você tem muito medo psicológico? Eu confesso que eu já tive muitos. Não vou dizer que eu não tenho. Claro que eu ainda tenho, porque a gente está em eterna evolução, né? Eterno aprendizado. Então, um pouquinho por dia, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, a gente vai sempre se melhorando, aperfeiçoando. Mas o medo, claro, que a gente, né, de vez em quando bate o medinho de alguma coisa, mas daí, como a gente já sabe como é que funciona, a gente já manda essa vozinha bem longe daqui, né? Já manda a vozinha para fora. Então, vamos continuar nossos aprendendo, né, cada vez mais e sabendo que existe esse medo que nos prejudica, mas que não é um medo real, né? Porque o medo real é aquele medo que serve para nossa sobrevivência, tá certo? Não esqueça de comentar aqui embaixo se você sente muito medo, tá bom? Medo psicológico, entendido? Então, gente, gratidão mais uma vez. Espero que tenham gostado e até a próxima!